Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre a revitimização. E para debater o tema comigo, eu recebo o professor Márcio José Alves, que é professor do curso de Direito aqui da FIB e delegado de polícia na cidade de Bauru. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor César. É sempre uma honra poder estar aqui junto às Faculdades Integradas Bauru. Faculdade essa que a gente já está trabalhando aqui faz mais de 10 anos e sempre que é possível a gente poder vir aqui, comparecer e trocar ideias no sentido de esclarecer a comunidade. Nós é que agradecemos, a honra é toda nossa. Hoje eu me sinto muito à vontade de estar com um colega, há muito mais do que um colega, né? Um amigo de longa data. Trabalhamos juntos aqui na FIB e realmente é um prazer falar sobre esse tema contigo. Uma questão aí que o nosso telespectador deve estar se perguntando. O nosso tema aqui hoje é revitimização. E o telespectador deve estar falando, o que isso tem a ver com a minha vida? O que é que significa isso? Evidentemente aqui isso, só para adiantar aí, a revitimização tem muito a ver com a questão da lei de abuso de autoridade. Então, o que representa aí, antes de mais nada, essa nova lei de abuso de autoridade e quais os principais agentes que podem ser enquadrados? Bom, professor, o direito, por ser uma ciência social, ele precisa efetivamente se adaptar às situações concretas que nós vivemos no nosso dia a dia. A lei de abuso de autoridade, que vigorava, era uma lei de 1965. Então, há mais de 57 anos que essa lei vinha dando os parâmetros em relação à questão de práticas irregulares ou indevidas de agentes públicos. Com o desenvolvimento, os questionamentos, o surgimento de novas situações pontuais em relação a essa questão, o que aconteceu? Houve a necessidade do surgimento de uma atualização em relação a essa lei de abuso de autoridade. E um conceito de quem são as pessoas que podem praticar algum tipo de irregularidade nesse sentido são exatamente todas aquelas vinculadas à administração pública direta, indireta, fundacional, bem como membros do Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Legislativo, Poder Executivo. Então, qualquer agente, qualquer servidor público, qualquer pessoa que está vinculada à administração pública, ao setor público, ela pode vir a praticar algum tipo de irregularidade que é reconhecida agora pela nova lei de abuso de autoridade e, circunstancialmente, também vem esse conceito ampliado nos mesmos moldes do artigo 327 do Código Penal, que estabelece o conceito de funcionário público. Então, qualquer pessoa que está vinculada à administração, receba dinheiro, receba salário, não receba salário, seja nomeada, seja indicada, como eu sempre costumo dizer, que está do lado de cá do balcão, essa pessoa passa a ser reconhecida para o direito penal como um servidor público e para a lei de abuso de autoridade também é reconhecida como uma pessoa que pode ser enquadrada como um agente praticante de atos que são tipificados agora por essa nova lei de abuso de autoridade. Tranquilo aí, muito bem esclarecido, né? E vamos aí, como eu disse no começo, a questão é o tema da revitimização, que tem total ligação com essa lei de abuso de autoridade agora, explicado pelo professor Márcio, né? Então, dentro desta linha de atualização de condutas aí irregulares, que evidentemente devem ser coibidas, o que vem a ser aí para o nosso telespectador entender essa revitimização? Bom, o tema revitimização, ele já vem sendo trabalhado no nosso sistema jurídico já há algum tempo. A primeira normatização que foi colocado, o tema, foi com relação ao depoimento especial, que é uma lei de 2017. Essa lei do depoimento especial, ela já trabalha a postura de que a vítima, notadamente, no caso do depoimento especial, e depois foi ampliada essa questão, a vítima, criança e adolescente, vítima de um fato que ela foi violentada, ela foi vítima de um roubo, ela presenciou uma agressão, coisa parecida, essa criança, esse jovem, não deve ser
ouvido inúmeras vezes e de forma desnecessária. Como seria uma situação de exemplo de oitiva desnecessária? Então, por exemplo, a pessoa chega na delegacia de polícia ou chega até um agente público e é questionado: o que aconteceu? A pessoa conta uma vez. 10 minutos depois, chega outro agente e fala: como é que foi mesmo? E a vítima vai contar novamente. Aí ela chega até o balcão da unidade policial, ela vai ter que se apresentar, e aí o escrivão de polícia vai indagar: por favor, o que aconteceu? É a terceira vez que ela está se colocando naquele momento traumático. Aí o escrivão fala: realmente isso aqui é um caso sério, vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos avisar o delegado de polícia. Avisa o delegado de polícia, o que vai acontecer? Circunstancialmente, o delegado fala assim: o que aconteceu? É a quarta vez que essa pessoa está falando, passando por aquilo que passou, aquele que sofreu. E aí, então, se define: vamos fazer a ocorrência. Então, circunstancialmente, aí sim, ela vai contar pela quinta vez, na mesma noite, no momento do trauma, o que estava acontecendo. Então, isto são os conceitos básicos e elementares em relação ao que é a revitimização. A pessoa é colocada naquele contexto traumático inúmeras vezes sem a necessidade efetiva, prática e eficaz. Então, portanto, esse é o conceito elementar. Dentro desta evolução social, como eu já comentei, que o direito vai cada vez se atualizando mais, houve a ampliação deste conceito de depoimento especial também para vítimas adultas. Então, inúmeros locais já estão trabalhando com o sistema do depoimento especial, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Como que se procede, como que é a forma dele, já com adultos. Porque essa revitimização também ocorre em relação ao adulto. Aquela vítima traumática de um roubo, aquela vítima traumática de um sequestro, aquela vítima traumática de uma tentativa de homicídio, tá? Ela vai ter que narrar esses fatos. E muitas vezes terá que até fazer reconhecimento daquele agente que praticou aquela ação contra ela. Então são situações que a gente tem que trabalhar. E por fim, agora, na nova lei de abuso de autoridade, a normatização foi inserida dentro do contexto de abuso de autoridade, justamente para quê? Para que esses agentes públicos tomem a consciência em relação à conduta que deve ser praticada, para que efetivamente, essa vítima seja vítima apenas uma vez. É uma regra básica isso que tem que ser seguido. Vítima só pode ser vítima uma vez da ação infeliz daquele agente autor. A vítima não pode sofrer novamente uma ação falha do Estado. Ela não pode sofrer novamente por isso. Muito bem colocado. Então aí, né, em face disso tudo que você colocou agora sobre essa situação toda discriminada aí, como deve aí, ou como deveria ser, na verdade, o correto procedimento em relação à vítima e até à testemunha aí? Bom, a primeira postura, já antecipei um pouquinho, mas repiso, é a seguinte: esse agente policial que recebe a comunicação, ele vai indagar, obviamente, ele precisa conhecer os fatos. Mas a partir do momento que ele conheceu os fatos, esse agente policial, esse servidor público, é que circunstancialmente deverá repassar aos demais agentes públicos e não ficar a cada momento indagando para a vítima, para a testemunha, como é que foi, qual era a cor dele, qual era o tamanho dele, como que ele era, o que que ele falou, ele tinha sotaque, ele não tinha sotaque, ele tinha alguma característica física. Então, a primeira pessoa que vai tomar ciência do fato, ela precisa estar treinada para obter as informações corretas. E dentro desse treino, que já é divulgado, que já foi feito, já foi passado para vários agentes públicos, nós temos então que fazer esse norte, essa orientação. Segundo ponto, que é muito criticado e com razão é criticado, é a questão dos reconhecimentos de pessoa.
A pessoa, quando ela é vítima, ela está traumatizada psicologicamente. Praticamente qualquer foto, qualquer pessoa que é colocada na frente dela, foi essa pessoa, ela quer uma resposta. A vítima quer uma resposta. Então ela vai falar, foi. E o biotipo brasileiro é um biotipo muito comum. Então, circunstancialmente, e hoje é matéria de mídia em todas as situações, né, pessoas que são, entre aspas, reconhecidas como autoras de delito, e circunstancialmente, anos depois, é mostrado que eles são inocentes. Então, o reconhecimento tem que seguir todo um procedimento normativo do Código de Processo Penal, pessoas identificadas, pessoas semelhantes devem ser colocadas ao lado da identificada ou apontada como a pessoa infratora, para então se poder fazer um reconhecimento. E um terceiro detalhe também, como se diz na gíria, uma andorinha só não faz verão. Então não se deve julgar, não se deve sopesar o peso de uma imputação diante de apenas um fato, uma argumentação, um reconhecimento. Nós precisamos trabalhar com outros fatos chamados de indícios que corroboram a conduta de reconhecimento em relação à figura daquele suspeito, daquela pessoa que está sendo apresentada. A vítima, ela quer uma resposta. E ao querer essa resposta, ela pode ser induzida pelo sistema. E quando ela é induzida pelo sistema, circunstancialmente, ela terá que ser chamada mais uma, mais duas ou três vezes, porque o sistema, a defesa, irá indagar e questionar. E ao retornar a ter que ouvir, falar, reconhecer, novo caso de revimitização. Esse olhar, né, voltado especificamente para a vítima, eu considero de extrema importância, como eu disse aqui no início do programa. Porque vítima, qualquer um de nós, qualquer pessoa da sociedade pode ser vítima em qualquer crime, seja lá em qualquer situação. Então esse olhar que se tem, a legislação e tudo mais que nós vemos hoje, vendo, entre aspas, claro, essa atenção com a vítima, é muito importante. Bem, nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já, não saia daí. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre uma questão chamada revitimização. Conversa comigo o professor Márcio José Alves, professor nosso aqui das Faculdades Integradas de Bauru e delegado de polícia também aqui na cidade de Bauru. Eu vou fazer um gancho com o nosso bloco passado, onde, professor, você disse aí a questão... existe toda uma situação da vítima, você deu o exemplo da questão da delegacia de polícia, que pergunta uma pessoa, depois vem outra pessoa e pergunta de novo, depois pergunta outra vez, e a pessoa fica ali 4, 5, 6, 7 vezes, no caso, respondendo a mesma situação. Como é que deveria ser feito, afinal de contas, essa, vamos dizer, essa oitiva dessa pessoa? Muito bem, professor. Esse tema, tecnicamente chamado de depoimento especial, ele é inserido na nossa legislação, na nossa normatização, desde 2017.
As delegacias começaram a desenvolver um trabalho, esse trabalho se iniciou como piloto no Distrito Federal, aqui em Brasília, e aí começou a ganhar espaço em toda a nação. Em São Paulo, vários seminários foram apresentados e nós começamos a trabalhar já na nossa região, em outras regiões aqui do DInter 4 de Bauru, que abrange 76 cidades. Todas as delegacias, todos os delegados foram treinados e orientados e estamos buscando efetivar essa situação. Como que é feito e qual a finalidade do depoimento especial? Primeiro, vamos à finalidade. Esse cuidado, esse respaldo que é dado à vítima, que já foi vítima da sociedade, tá? Ela precisa ter um tratamento específico. E nesse tratamento específico, buscamos a oitiva dela apenas uma vez. Mas isso não é uma mera expressão. Isso é uma normatização legal. Por que apenas uma vez? Porque a autoridade policial, o delegado de polícia, dentro desse contexto desta lei, ele pode requerer ao Poder Judiciário a realização da oitiva do depoimento especial e, em sendo deferido, isso será entendido nos autos como produção antecipada de prova. A pessoa, a testemunha, a criança, não será sequer ouvida no fórum. É um procedimento que é feito de maneira técnica, assim como nós estamos aqui sendo gravados, é gravado com áudio e vídeo. Isso tudo é dado ciência, se tivermos uma parte contrária já definida, até para que a parte contrária possa ofertar indagações que serão inseridas nesse bate-papo, justamente para que a vítima, a testemunha, a criança ou adolescente, não tenha que comparecer ao fórum, não tenha que ser colocada na sala junto com um suspeito, o autor algemado ou circunstâncias. Então, esse depoimento é uma evolução muito grande em relação ao cotidiano policial. Tá, mas e aí, como que isso é desenvolvido na prática? Qual que é o caminho que deve ser feito? Bom, primeiro, todas as pessoas que participam desse depoimento especial, eles têm que seguir um protocolo que foi desenvolvido por policiais, psicólogos, psicoterapeutas, né? Pessoas que têm afinidade e percepção em relação à forma de indagar. E aí, então, aquele chavão, aquela circunstância, aquela expressão de estar no fórum ou estar numa delegacia de polícia, ela é aparentemente quebrada por esse depoimento especial. Então, nós temos um rito. Não é uma coisa, vamos fazer. Não, não. Existe um rito específico que deve ser seguido, que foi criado e desenvolvido por técnicos. Então, a primeira ideia, o que é? É a apresentação. Então, o policial que vai fazer o depoimento especial, ele já leu o inquérito, ele sabe tudo o que aconteceu, fez anotações, ele entra com algumas folhas nesta sala específica. Essa sala específica tem ali a câmera, tá? E aonde, então, é chamada a pessoa, inicia-se a gravação, as pessoas sentam, e aí, então, esse policial vai se apresentar. Olá, professor César, meu nome é Márcio, sou delegado de polícia aqui. Nós vamos bater um papo, nós vamos conversar, tá? Precisamos ter essa postura relacionada a um fato que, circunstancialmente, o senhor sabe o que aconteceu. Tá certo? Então, começa-se essa fase da apresentação. Se fôssemos num termo redigido formalmente, eu teria que qualificar o professor. Nome, RG, etc. Nesse momento da apresentação, o que o policial faz? Por favor, você poderia me falar seu nome? Qual que é seu nome? Quantos anos você tem? É o suficiente. Por quê? Porque isso já está consignado formalmente nos autos através de uma cópia do documento, outra informação. Então, é só para formalizar que César é César, tá? E o número do seu RG é o suficiente. Se não souber, não faz mal. Qual o seu nome completo? Quantos anos você tem?
Então está feita a apresentação, a indicação de quem é que está sendo ouvido. A partir daí, nós vamos fazer uma ambientação. Deixar a pessoa que está sentada naquele local à vontade. Então nós vamos jogar um assunto, apresentar um assunto, uma temática diversa ao fato pelo qual motivou a vinda desta pessoa, né? Com adultos, isso já não é mais tão necessário, mas com crianças e adolescentes é necessário para que a gente possa quebrar o gelo. A pessoa que está ouvindo aquele adolescente, aquele jovem, para aquele jovem, ele é um desconhecido. Então ele precisa quebrar o gelo, ele precisa arrumar algum assunto que pode ser do mais variado possível. Por exemplo, se a criança ou adolescente está com uma camisa de um time de futebol ou algum tema, o policial vai, nossa, você torce para tal time? Que bacana, eu também torço, meu amigo torce. Entra nessa temática e você vai fazer o quê? Você vai quebrar o gelo. Eu sempre costumo dizer que enquanto a gente não ver o sorriso da pessoa que você está conversando, você não conseguiu entrar na mente dela. Você não conseguiu. Então, essa é a fase de apresentação e ambientação. Depois passamos para uma outra fase, que é a fase de orientações, que são situações de que, olha, nós estamos aqui, vai ser feito depoimento especial, isso aqui está sendo gravado. Para jovens e adolescentes, nós falamos, isso aqui não vai para o YouTube, não vai para as redes sociais, não vai para nenhum canal. Isso aqui vai ficar guardado, será encaminhado para o fórum. Você pode confiar no que está sendo dito aqui. Isso vai ficar entre nós e o juiz e o promotor que verão. Não será colocado para nenhum local. Você tem a possibilidade de falar ou não falar, é um pré-requisito constitucional. A pessoa pode falar assim, tudo bem, eu vim até aqui, mas quer saber uma coisa? Eu não vou falar mais nada. Ou no meio do depoimento, 5, 10, 15 minutos depois, fala assim, não, chega, não quero falar mais nada. Aliás, falei em 10, 15 minutos. Quanto é o tempo que demora um depoimento especial? Ninguém sabe. Porque nós vamos chegar mais à frente no momento que eu vou explicar o porquê que ninguém sabe o tempo que demora. Então aí vai ser feitas as orientações. E feitas as orientações, isso vai demandar a idade da pessoa, sexo da pessoa, o fato de qual crime nós estamos investigando. E aí nós vamos passar a fase da orientação para a fase de transição. Eu vou precisar criar um link em alguma frase que foi dita naquele momento para falar assim, bom, em relação a isso que você falou, então vamos falar sobre aquilo que motivou a sua vinda para cá. E aí, circunstancialmente, a gente começa a ambientar aquela vítima, tentar colocá-la novamente naquele ambiente traumático que ela passou. Somente isso. Aí já se foram 10, 15 minutos de bate-papo com a vítima. Ela se ambientou, ela relaxou. E aí é feita a fase que nós não temos cronômetro, que é a fase do chamado relato livre, que se fala assim, por favor, com relação àquilo que aconteceu, me conta o que você lembra. E a pessoa que está cuidando tem que deixar ela falar. É a fase do relato livre. E a pessoa que está ouvindo, ela já leu o relatório, ela já estudou o caso. E ela vai ouvir a pessoa e sempre vai induzi-la a continuar falando, tá, mas e daí? Ah, sei. Tá, mas depois disso o que aconteceu mesmo? Ah, tá, e depois? Então, são motivações que induzem a pessoa a dizer o que ela quer. E por isso que eu falo, é nesse momento que nós não sabemos quanto tempo vai demorar o relato livre. A pessoa que está ouvindo fala assim, que sabe até que a vítima ou a testemunha está falando uma coisa que não consta nos autos, ela não pode falar assim, não, mas pera um pouquinho, isso aqui não está nos autos, porque ela não pode interromper o relato livre. Depois de 5, 10, 15, 20 minutos que a pessoa contou tudo, aí entra novamente a próxima fase, que é aquela fase onde nós vamos afunilar. Escuta, você me falou a questão dos 10 minutos atrás, que aconteceu isso, mas tem uma informação nos autos
que parece que foi assim, assim, assim. Aí, então, a gente vai fechar essa postura. Vai afunilar as questões e vai pontuar exatamente como que é que funciona e como que ocorreu aquela circunstância. Depois de feito isso, a última forma, o último tópico desse depoimento é retomar a pessoa ao ambiente extra-fato. Ou seja, frases: muito bem, muito obrigado por você ter vindo aqui, qualquer coisa que você queira falar novamente com a gente, estamos aqui à disposição. E, aliás, na hora que terminar aqui, você vai para onde? Você vai tomar café? Você vai passear? Você vai... A pessoa entra naquele assunto novamente, cria-se um novo assunto e você apaga aquele, fecha, desconecta a vítima, a testemunha daquele fato delituoso. Então é uma maneira de ser colocado o depoimento, ser tirada a informação sem a presença formal de um ambiente policial. É um ambiente assim como nós estamos aqui, sentados um ao lado do outro, mesas igual, cadeiras iguais, né? Não temos nenhum momento, o delegado de polícia não deve estar de paletó e gravata, deve estar com uma camisa normal, convencional, tá certo? Arma não existe, telefone celular não pode ter na sala, ninguém pode interromper esse momento de relato livre. Não pode, se a mãe estiver lá fora, o parente quiser falar, alguém quiser entrar na sala, é proibido. Isso para quê? Para deixar a vítima ou a testemunha falar o que ela deseja, através do relato livre, e não ter que ser chamada novamente, evitando a revitimização. Perfeito, realmente extremamente interessante. Existe, pelo que foi dito aqui, por você, professor Márcio, toda uma técnica, como você mesmo disse, não é vamos fazer assim, vamos lá. Não, foi pensado, criado uma situação, toda uma técnica que envolve essa oitiva, né, vamos dizer assim, dessa vítima, de testemunha, seja lá quem for, para que, eu tenho certeza, o trabalho fique cada vez mais qualificado ali, para que ajude a vítima. Para que o trabalho seja mais rápido, né? Porque muito se fala de morosidade de justiça, isso vai parar no fórum e tudo mais, mas realmente a vítima, pelo que eu vi, se torna muito mais confortável, porque ela já está num momento ali de muito sofrimento. Como eu costumo dizer, infelizmente nós chegamos aí ao final do programa, tenho certeza que teremos várias informações aqui ainda, quem sabe em outro programa. Eu queria agradecer imensamente aqui a presença do meu colega de faculdade aqui, de docência na FIB, nosso grande delegado de polícia aqui, que eu tenho muita honra em receber mais uma vez você aqui, meu caro Márcio. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, por mostrar aí sua experiência de vida dentro da polícia, né, e poder ofertar essas informações todas aos nossos telespectadores. Muito obrigado a você, nosso telespectador, e até o próximo.